Fala galerinha do Dominantes Online, tudo bem? Então, olha só, mais uma aula de Química. Agora a gente vai continuar falando de tabela periódica. Dessa vez a gente vai falar sobre distribuição eletrônica na tabela periódica, ou seja, envolver o assunto de eletrosfera, que a gente viu lá em modelos atômicos, com tabela periódica. Bom, se não me conhece, prazer, Bruno Matassoli, e bora para mais uma aulinha. Olha só, antes de mais nada, eu já coloco aqui a tabela, porque a aula de tabela periódica a gente tem que entender essa estrutura. Em aulas passadas a gente falou sobre a história da tabela periódica e em um momento sobre a estrutura geral. Uma coisa que é importante para a aula de hoje é lembrar dessa informaçãozinha aqui, ó. Deixa eu só pegar a outra cor, porque eu tinha posto aqui, ó, vermelhozinho. Olha aqui, ó. Quando você pensa nesses números que estão aqui em cima, vocês estão visualizando, esses são os números que identificam os grupos. Então aqui, na tabela periódica, as linhas verticais são os grupos que vão de 1 até o número 18, tá bom? E a gente também tem os períodos, que são as linhas horizontais, totalizando 7 linhas, tudo bem? Até o momento, a tabela periódica tem 118 elementos, tá? Lembrando que os elementos aqui mais para baixo são chamados de elementos artificiais, né? Mas, até o momento, a gente conhece 118 elementos. Caso a gente descubra algum outro elemento, sendo 119, aí sim teria o 8º período da tabela periódica. Beleza? Tá? Então, bora para o conhecimento da aula de hoje. Por quê? Por que tem que falar da distribuição eletrônica na tabela periódica? Porque a eletrosfera de um elemento químico, ou seja, quando eu pego a distribuição, a organização dos elétrons nas camadas e subcamadas de qualquer elemento químico, na sua forma fundamental, o que eu posso falar elemento aqui? Tudo bem que é átomo de um elemento químico, mas por que isso? Porque no estado fundamental a gente tem o elemento químico sendo identificado pelo seu Z, pelo seu número atômico, que é igual ao número de prótons, não é isso? E se você está no estado fundamental, também é igual ao número de elétrons, tá? Só porque eu botei essa informação. Bom, e o que tem a ver essa eletrosfera? A eletrosfera guarda informações sobre as propriedades semelhantes entre alguns elementos. Então a gente percebe que alguns elementos têm propriedades semelhantes, principalmente propriedades na questão de formar novas substâncias, de como as substâncias são formadas devido à sua estrutura eletrônica semelhante entre os elementos. E principalmente, algo que está meio que escondido, não é uma informação direta, mas a gente já vai aprender na aula de hoje, na aula de agora, que é a localização. A localização de um elemento pode ser determinada caso você saiba a distribuição eletrônica desse elemento. E vice-versa. Se você tem, por exemplo, a localização dele com uma tabela, você consegue determinar qual é a sua distribuição eletrônica. Tá, Bruno, mas como é que eu vou fazer isso? Espera aí, vamos lá, vamos em etapas. Aqui está a distribuição eletrônica. Para você pegar essa informação, eu não vou colocar sempre essa imagem, mas só para a gente ter noção que a gente vai utilizar a distribuição eletrônica na aula de hoje. Tá? Então, a primeira coisa que a gente vai ter que entender, eu vou separar essa aula em 2 grandes grupos. A primeira coisa é falar sobre os períodos. Se você lembra, na tabela periódica tem 7 períodos, lembra? São as linhas horizontais. Tá? E aí o que é importante entender sobre períodos? Que períodos vai significar o número de camadas eletrônicas que esse átomo tem. Peraí, como, Bruno? Sim, então vamos lá. Se você pega um elemento que está na terceira linha ou na primeira linha, você diz que o número de linhas, o número do período que ele está, é o número de camadas eletrônicas que ele tem. Tá? Vou dar um exemplo aqui. A partir do magnésio. Eu já fiz a distribuição aqui, olha aqui. Magnésio tem um número atômico 12, então a sua distribuição eletrônica é 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Se você somar esses números, vai totalizar 12. Então é a organização de 12 elétrons. Você pode também efetuar essa distribuição em camadas. Tudo que começa com 1 é a primeira camada, que a gente chama de camada K. A camada K tem 2 elétrons. A camada M, KL, né? Esqueci, M não, L.
né? É sempre, começou pelo K, depois a ordem alfabética. Tem 2 mais 6, que total de 8 elétrons. E a terceira camada, que é a camada M, tem 2 elétrons. Então a distribuição eletrônica dele, mudando aqui um pouco a cor, a distribuição eletrônica dele é em 3 camadas. Os elétrons do magnésio, tendo no núcleo 12 prótons, 12 cargas positivas, tem 3 camadas eletrônicas. E se você pegar a tabela periódica e procurar o magnésio, você vai encontrar ele na primeira? Não. Na segunda? Não. Na terceira camada. Então a gente consegue determinar qual é o número de camadas eletrônicas e, melhor ainda, qual é a sua camada de valência apenas observando uma tabela. Entende? Então, por exemplo, quando eu pego qualquer elemento que esteja na minha 7ª fileira ou na minha 5ª fileira, por exemplo, eu já falo que qualquer elemento que se encontra aqui tem 5 camadas eletrônicas. Fazendo mais um teste para você ver. Quando eu falo, por exemplo, do ferro, vou voltar para a minha caneta vermelha. O ferro, por exemplo. O ferro está aqui sua distribuição, seu número atômico é 26. Não precisa gravar os números eletrônicos não, tá? Desculpa, seus números atômicos não precisam ser decorados. Por quê? Porque a gente consegue identificar isso. Se for um vestibular que tem a tabela no final, você observa na tabela. Se for um vestibular como o Enem, que não te fornece uma tabela, ele te fornece os dados para você efetuar a distribuição. Tá? Isso é importantíssimo para a gente ficar atento. Agora, quando eu passo essa distribuição que está em subníveis, terminando em 3D6, né, naquela ordem energética, eu posso passar isso para camadas. No caso do ferro, seria a primeira camada, é tudo que começa com 1, né? Esse 1 é de primeira camada, tem 2 elétrons. Eu vou colocar igual a 2. Sua segunda camada, que é a L, é esses números aqui, ó. Então tem 2 mais 6, que é um total de 8 elétrons. KLM. A camada M, que é a terceira camada, é tudo que tem 3. Olha esse detalhe aqui, ó. Olha esse detalhe aqui, ó. Aqui também tem, tá? Então, 6 mais 6 dá 12. 12 mais 2 dá 14. Então, eu tenho 14 elétrons nessa camada, mas a camada mais externa é a quarta. KLMN, 2 elétrons. Foi até uma informação que a gente reforça nessa aula, que quando a gente fala sobre subnível mais energético, é sempre o último que você distribuiu, porque você está fazendo uma ordem energética. Então esse aqui é o que a gente chama de subnível mais energético, tá bom? Foca nisso, caso te peça. Energético. Só que se eu perguntar quantas camadas esse cara tem, esse elemento tem, não são 3. No estado fundamental são 4. Tá? Por mais que os elétrons mais energéticos estão contidos na terceira camada, ele tem 4. E se você pegar o ferro na tabela periódica, 1, 2, 3, 4, eu encontro o ferro aqui, ó. 4 camadas eletrônicas. Foi? Então, uma informação já útil. Já consigo observar na tabela qual é o número de camadas eletrônicas que ele tem. Se me perguntar, olha, esse elemento tem 4 camadas eletrônicas, ou sua camada de valência é a quarta, né? KLMN, é a camada N. Você consegue descobrir observando. E isso funciona até mesmo para os elementos que a gente chama de transição interna. Os elementos que têm uma distribuição muito grande, são aqueles que estão para fora da tabela periódica, né? Vou colocar aqui um para você ver. O urânio, antes de mostrar, está aqui, ó. Veja bem, tá? Eu vou marcar em outra, mas olha só, o urânio está aqui. Deixa eu pegar aqui daqui, que fica mais fácil para não rabiscar. O urânio está onde? Cadê? Ele está aqui embaixo. Então, Bruno, olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Está na 9ª camada? Não, não está na 9ª camada. Lembra que tudo isso aqui, na verdade, é transição interna. Então, na verdade, tudo isso está aqui, ó. Então, ele está, aqui é a 6ª, aqui é a 7ª. Então, se eu perguntar sobre o urânio, de cara, sem identificar a distribuição, ele está em qual camada? Ele está na 7ª camada. Você pode ver isso aqui, ó. Quando a gente faz a distribuição eletrônica dele, tem toda essa organização, mas, deixa eu pegar minha caneta vermelha de novo, você pode organizar ele por camadas, mas a camada dele mais externa é a 7ª, tá aqui, ó.
Ele tem 2 elétrons na sétima camada. Não é o subnível mais energético. Quer ver? Vamos só colocar em ordem, já que a gente está aqui em camadas. Primeira camada tem 2 elétrons. Segunda camada, Kl, tem um total de 8 elétrons. Terceira, deixa eu ajeitar esse 8 elétrons. Terceira camada, tudo que tem 3, ó, aqui e aqui. 2 mais 6 mais 10, 18. KLM, N. A quarta camada tem aqui, tem mais? Tem aqui, ó. Tem todos os subníveis preenchidos. Então, isso, na verdade, é 32, não é? Porque é 14 mais 18, 32. KLMN, O, é a quinta camada. Vem aqui, ó. 2 mais 6 dá 8, mais 10 dá 18, mais 4 dá 22. Tem 22 elétrons aqui. Aí começa a ter não um número certo, não um número total de preenchido. Na sexta camada, né, eu vou botar aqui embaixo, KLMNOP. Reparou que eu tenho que fazer sempre essa ordem para lembrar. Na sexta camada, ele tem aqui, ó, 2 mais 6, que dá um total de 8 elétrons. E na sétima camada, que é a última, KLMNOP, que a sétima camada tem 2 elétrons. Então, o urânio é um átomo que tem muitos elétrons, né? Os elétrons estão distribuídos nas 7 camadas, né? E eu posso identificar e falar isso não pelo seu número atômico, eu posso identificar pela sua localização na tabela periódica. Beleza? E aí vem, já botei aqui a informação, aí me vem a outra informação. A outra informação eu não vou associar direto, aí se tu pensa, pô, Bruno, se tu associou primeiro a período, tu vai associar agora a grupos, né, as linhas verticais, não de forma direta, eu vou associar isso em blocos. Aproveitar mesmo que essa mesma tabela já tem cores diferentes e você vai fazer um raciocínio comigo em função desses blocos. Né? Aqui tem um bloco que seria esse primeiro bloco aqui, né? que é um bloco de cor verde, esse aqui. Aqui tem um bloco de cor amarela, tá bom? Aqui você tem um bloco num vermelho claro, eu já vou escrever, e aqui você tem esse aqui, que é um azul meio roxeado. Deixa eu pegar uma caneta preta aqui para escrever. Agora preste atenção nesses detalhes, né? Esses aqui, esses dois blocos, né? Esse primeiro aqui e esse amarelo depois, são blocos que são chamados de elementos representativos. São as famosas famílias As, né? A gente já viu que é a forma antiga de se chamar. E aqui era a família B, que são os elementos de transição. Mas além disso, vamos diferenciar esses grandes grupos. Quantos períodos não? Quantos grupos tem nesse bloco aqui? Você vai responder, Bruno, tem 2 grupos. Né? Tem 2 grupamentos aqui. Quantos grupos tem no amarelo? 6. Quantos grupos tem essa aqui nessa coluna vermelha? 10. Espera aí. 2, 6, 10. Esses números não te lembram nada? Na verdade, sim, te lembram. Te lembram que a gente já conhece como distribuição eletrônica. Lembra? Todo subnível S acaba em 2 elétrons. Todo subnível P cabe em 6 elétrons. Todo subnível D cabe em 10 elétrons. Ah, Bruno, então pela lógica aqui tem 14. Um pouco errado. Aqui tem 15, na verdade. Ué, mas a distribuição do nível F não vai até 14? Mas é porque esses 2 últimos aqui, eu tenho que considerar que estão aqui, né? No subnível D. Então, quando você divide a tabela em blocos, eu vou colocar isso tem num outro slide também bonitinho, mas só para você entender com a tabela, é que todo mundo, esse do primeiro bloco, lembra a tabela como se fosse um castelinho. Então aqui, essa primeira parte, todo mundo termina a sua distribuição em S. Todo mundo vai terminar sua distribuição, a distribuição do mais energético, em P. Aqui vai ser em D e aqui vai ser em F. Não creio, Bruno, não pode ser verdade. Vou te mostrar. Primeiro vamos aparecer aqui, ó. Aqui tá as cores bonitinhas, tá? Deixa eu pegar aqui, ó. Agora o branco. Olha só, no subnível S a gente sabe que cabem 2 elétrons, beleza? No subnível P cabem um total de 6 elétrons. No subnível D cabem um total de 10 elétrons. E no subnível F cabem um total de 14 elétrons. E já vou botar 14F, 14 elétrons. Tá bom? Olha só.
para você entender. Por essa distribuição, a gente já viu todas as informações do magnésio, mas eu sei que ele tem, por essa distribuição, ele tem 3 camadas eletrônicas, e eu sei que ele termina em S2. Se ele termina em S2, ele vai estar lá no primeiro bloco. Fala, não pode ser, quer ver? Vou mostrar onde ele está, ó. Aonde ele está? Olha ele aqui. Vou pegar uma vermelha aqui para ficar melhor. Olha ele aqui, ó. Certinho. Terceira camada, porque sua distribuição tem 3. E eu vou terminar. Repara agora uma outra sacada. Ele termina em S2. Ele está na segunda coluna do seu grupo. Todo mundo que é na primeira coluna desse bloco aqui é chamado de S e termina todo mundo em S1. E nesse aqui todo mundo termina em S2. Tu entende? Então isso é um facilitador, eu consigo identificar essa informação. Então ele termina em 3S2. Terceira camada na sua distribuição, tá bom? E ele termina isso em S2 na distribuição. Isso mesmo também vai funcionar quando a gente falar dos representativos do P. Quando eu falo do P, todo mundo que está aqui, que começa a família do boro, depois o alumínio, o galho e por aí vai, todo mundo na distribuição vai terminar com a distribuição P1. E aí, por consequência, todo mundo que está aqui na distribuição, P2, P3, P4, P5, P6. Só vou colocar um asterisco aqui, ó. A única exceção a essa regra é o hélio. Por quê? O hélio não vai terminar em P6. O hélio vai terminar em S2. Eu só não encaixo o hélio aqui porque, por propriedades, ele se comporta como um gás nobre. Então, eu encaixo ele para lá. É o exemplo oposto do hidrogênio. O hidrogênio, quando a gente falou sobre propriedades dos elementos, a gente classificou ele nem como metal, nem como ametal. O hidrogênio é um elemento único, né, com propriedades específicas. Eu só enquadro o hidrogênio aqui em cima porque ele contém a mesma distribuição dos metais alcalinos. Então veja bem, bota até uma anotaçãozinha importante nos seus estudos. Hidrogênio não é um metal alcalino. Eu coloco ele aqui em cima simplesmente porque ele tem a mesma distribuição eletrônica, termina também em S1. E o exemplo oposto disso é o hélio, que termina em S2, mas eu não enquadro ele com os metais alcalinos terrosos, lembra o nome dessa segunda família? Porque ele tem propriedades de um gás nobre, tá? Então você está me dizendo que eu simplesmente, se eu pegar um elemento e efetuar a distribuição dele, eu sei onde está na tabela? Sim. E se eu tiver a tabela periódica e eu não preciso fazer distribuição? Sim. Se você conseguir aprimorar essa aula, você consegue saber qual é o último elemento na sua distribuição, tá? Isso para facilitar. A única dificuldade são com os elementos de transição. Com os elementos representativos fica mais fácil. Por exemplo, quando eu falei do magnésio, eu sabia que ele tinha 3 camadas e que ele terminava em S2, porque ele é o segundo da camada, então ele termina em 3S2. Agora, quando eu falo dos elementos de transição, que é o caso do ferro, por exemplo, você repara que se eu perguntasse quantas camadas eletrônicas ele tem, 4. Ele tem 4 camadas. Eu sei que ele é de transição, então ele termina em D. Lembra? O meio é para todo mundo que termina em D. Em D6. Então ele é o sexto, é da sexta coluna do D. É isso. Só que ele não vai ser a distribuição terminada em 4D. Sempre vai ter um subnível antes. Então olha só para vocês entenderem. Olha o ferro aqui. Ele está na 4ª camada. Mas aqui, ó, D1, D2... D3, D4, D5, D6. Então ele está na 4ª camada e termina em D6, então ele vai ser 4D6? Não. Então os elementos aqui do meio, você preenche um nível S à frente. Olha, os elementos aqui do meio, você preenche um nível S à frente. Então, na hora de pensar, qualquer elemento que está aqui, ó, está na 4ª camada. É porque preencheu o 4S2, depois voltou para preencher o 3D1, 3D2, 3D3, 3D4, até o 3D10, né? Aqui vamos colocar tudo direitinho. Então, 7D1,
D8 e D9. Sacaram? Eu quis construir esse conhecimento com vocês. Porque, Bruno, então vou ficar escrevendo isso na minha tabela inteira. Não precisa. É só você vai treinando distribuição eletrônica junto com essa informação de tabela periódica, tá? E, então, na hora de pensar, é só você pensar no período que ele está e abater um. Então, por exemplo, quando eu pego aqui deixa eu ver, o ouro, por exemplo, né? O ouro não vou botar aqui não, vou pensar no nióbio, tá mais próximo aqui. Nióbio vai terminar em D3, mas ele termina em D3 normalmente em, 1, 2, 3, 4, 5. Então, a distribuição eletrônica do nióbio termina em 5D3? Não. Isso funciona para os elementos representativos. Para os elementos de transição, a distribuição eletrônica dele vai terminar em 4D3. Beleza? Vai primeiro preencher o 5S2, preenche antes, depois o 5D3. Tá? E aí a gente pode continuar fazendo isso direto. O interessante, por exemplo, é se for de transição interna, ainda é mais bugado um pouco. Ainda precisa tomar um pouco mais de atenção. É a mesma distribuição. Se você reparar, porque eu estou indo falando desses elementos, eu falei do magnésio, do ferro e do urânio. Estou voltando a falar do magnésio, do ferro e do urânio. Mas agora sobre o final. Ele termina em F, não é? Então eu venho aqui para minha tabela e verifico o F dele, ó. Tá, F1, F2, F3, F4. E eu poderia fazer isso preenchendo até aqui, ó. Até esse cara aqui, ó. Esse vai ser o F14, tá? E ele realmente termina a sua distribuição em F4, olha para cá, ó. Só que ele termina em 5F4. E, Bruno, ele está no 7º período. Aqui é o 7º, não é isso? Aqui é o 6º. É a mesma lógica. Vou mostrar a distribuição de novo para você visualizar. Ele termina em 5F4, mas antes do 5F4, o que veio antes? A camada mais externa. Então, ele está no 7º período porque ele preencheu o subnível S primeiro do 7º período. Depois, ele colocou os elétrons, os elétrons estão contidos no subnível 5F. Então, para você pensar, todo mundo que está aqui, ó, no 6º, você abate 2. Todo mundo que está no 6º termina em 4F alguma coisa. Todo mundo que está no 7º termina em 5F alguma coisa. Bruno, não anotei essa informaçãozinha que você falou aí de diminuir ou não diminuir 2. Eu te expliquei, não te expliquei? Agora eu te mostro aqui. Primeiro você tem que entender que os elementos representativos a gente classifica como bloco S e bloco P. Esses são mais automáticos para a gente falar da distribuição. E os elementos de transição são o bloco D e o bloco F. Tá? E na hora de fazer distribuição é fácil. É só você ver a coluna onde está o S, lembrando que N é o número do período. Então, se está no 2º período, a sua distribuição termina em 2S alguma coisa. S1 ou S2. Se ele estiver no bloco P, primeiro ele preenche o S, depois o P. Então, no caso do P, ele vai ser P1, então, 3º período, por exemplo, 3S2, 3P1, P2, P3, P4, dependendo de onde ele está. Tranquilo? Essa é a distribuição. Então, a partir do momento agora, com a localização da tabela periódica, você consegue chegar simplesmente a observar pelo bloco onde ele está, aonde termina a sua distribuição. Pelo período, qual é a camada de valência. Qual é a terceira, se é a segunda, se é a quarta, se é a sexta e por aí vai. Tá? Informações bastante interessantes, principalmente para ao longo da matéria de química. E um outro detalhe foi o que eu falei aqui agora. O bloco D e o bloco F, você primeiro, se ele está no 7º período, ótimo, 7S2. Mas na hora de pensar ali, a distribuição não termina em 7D, termina em 7 menos 1, 6D1, 6D2, 6D3. E se for do bloco F, esquecendo aquela última família, que ela volta a ser D, tá? Você vai fazer a distribuição de mesma coisa. Se tiver no 7º período, 7S2, 5, porque agora vai ser 7 menos 2.
Aqui era menos 1. 7 menos 2, 5. F alguma coisa. F1, F2, F3, F4. Tá? Treina isso pegando uma tabela periódica, efetue a distribuição eletrônica e depois teste, preveja qual é a distribuição eletrônica e depois faça a distribuição para conferir, que você vai reparar. Se você tirar as exceções que tem na família D, que eu já falei na última aula, isso funciona para todo mundo, tá bom? Bom, e só para encerrar, vou mostrar para vocês também uma outra forma de representação de distribuição eletrônica. A gente utiliza muitas vezes isso em fazer a distribuição eletrônica em função do gás nobre mais próximo, antecessor a ele. Então, por exemplo, o sódio é número atômico 11, você pode fazer a distribuição dele inteira, ou você pode fazer em função do neônio, que é o que vem antes, que tem número atômico 10. Então, é a distribuição do neônio, que vai até 10, mas depois o 3s1. Então, você faz um conchete e aqui, ó, neônio 3s1. Aqui, esse 1 tá um pouco estranho, mas aqui 3s1, tá bom? Então, pode aparecer? Pode. A gente costuma fazer? Sinceramente, não. A gente acaba não fazendo muito, mas aparece muito em questões dessa distribuição. Agora, você entende, quando ele bota um conchete e um gás nobre, é porque ele está fazendo a distribuição eletrônica desse elemento em função do gás nobre. Tá? Mesma coisa aqui, eu estou fazendo com ferro, só que o ferro, o elemento mais próximo é o argônio, né? O argônio vai até aqui a distribuição. Ele tem quantos elétrons? 2 mais 2, 4, 4 mais 6, 10, 10 mais 8, 18. Né? Então ele tem 18, o resto é a distribuição que a gente coloca para o ferro. Então eu poderia substituir essa distribuição inteira por isso. Tá? Se cair em alguma questão, agora já sabe como é que é. Não é um bicho de 7 cabeças para ser resolvido. Tá? É só apenas uma simplificação. Povo, fechamos então mais uma aulinha de tabela periódica. Espero vocês na próxima aula, tá bom?